Você faria isso por justiça? Você já foi desprezada por causa das suas roupas, do seu trabalho, da sua origem? E se alguém te humilhasse diante de uma multidão, sem saber que o dono da casa estava ouvindo tudo? Essa é a história de Elisa, uma babá simples, e de Roberto Navarro, um milionário reservado, que viu na dor dela a verdade que ninguém quis enxergar. Comente. Você já foi julgada por sua profissão? Curta se acredita que a humildade vale mais que a aparência. Inscreva-se. Aqui, toda semana, histórias que tocam a alma. Compartilhe com quem precisa lembrar que respeito não se compra, se conquista. O ar da mansão Navarro estava impregnado de perfumes caros e o som cristalino de taças se chocando ecoava pelo salão principal. Elisa ajustou nervosamente a blusa branca simples que havia passado 3 vezes naquela manhã, tentando disfarçar o pequeno puxão no tecido próximo ao punho. Seus dedos tremiam ligeiramente enquanto segurava a mão pequena e suada de Sofia, a filha de 5 anos dos Mendonça, convidados ilustres da festa beneficente. Fica quietinha, Sofia. Vamos só pegar um suco e depois brincamos no jardim, sussurrou Elisa, sua voz suave, contrastando com o barulho ensurdecedor das conversas ao redor. A criança puxava seu vestido rosa de veludo, reclamando da sede, enquanto Elisa tentava navegar entre os grupos de pessoas elegantemente vestidas que bloqueavam o caminho até a mesa de bebidas. A luz dourada dos lustres de cristal refletia nas joias das mulheres, criando pequenos arco-íris que dançavam pelas paredes de mármore. Elisa sentia o peso dos olhares curiosos sobre si, alguns disfarçados, outros descaradamente julgadores. Sua sandália de couro sintético rangia levemente no piso encerado, um som que parecia amplificado em seus ouvidos ansiosos. "Mamãe, posso tomar aquele suco laranja?" perguntou Sofia, apontando para a mesa farta, decorada com flores brancas e douradas. Jarras de cristal continham sucos naturais de cores vibrantes, ao lado de bandejas prateadas repletas de canapés e pequenos doces artesanais que pareciam pequenas obras de arte. "Claro, meu amor", respondeu Elisa, aproximando-se da mesa com cautela. O aroma de salmão defumado e queijos importados invadia suas narinas, fazendo seu estômago roncar baixinho. Ela havia almoçado apenas uma fatia de pão com manteiga antes de sair de casa, economizando dinheiro para o lanche de Sofia. Suas mãos se dirigiam ao copo de plástico infantil quando uma voz estridente cortou o ar como uma lâmina afiada. "Ei! Ei, você aí!" A voz de Margarete Mendonça ecoou pelo salão, fazendo várias cabeças se voltarem na direção delas. A mulher de 40 e poucos anos, envolta em um vestido de seda azul marinho que custava mais que o salário anual de Elisa, aproximou-se com passos firmes, seus saltos altos de 15 centímetros clicando no mármore como tiros de metralhadora. Elisa congelou, o copo de suco pela metade, sentindo o sangue fugir de seu rosto. "Sim, senhora." "Fique longe da mesa, isso aqui é pra gente como a gente", berrou Margarete, seus olhos pequenos e escuros brilhando com uma crueldade que fez Elisa dar um passo atrás instintivamente. O perfume enjoativo de rosas da mulher era tão intenso que chegava a causar náusea. O silêncio caiu sobre o salão como um manto pesado. Conversas pararam no meio das frases. Taças permaneceram suspensas no ar, e todos os olhos se voltaram para a cena que se desenrolava. Elisa sentiu suas bochechas queimarem de vergonha, como se 1000 pequenas agulhas estivessem perfurando sua pele. "Mas eu só estava..." Elisa tentou explicar, sua voz saindo como um sussurro quase inaudível. "Você só estava o quê? Achando que pode se servir da mesma comida que nós?" Margarete riu, um som áspero e desagradável que fez várias pessoas ao redor soltarem risinhos nervosos. "Olha só para você, essa roupa barata, essas unhas sem esmalte. Você não percebe que está fora do seu lugar?
Sofia, assustada com os gritos, começou a chorar baixinho, escondendo o rosto na saia de Elisa. A jovem babá instintivamente passou a mão nos cabelos loiros e sedosos da criança, tentando consolá-la enquanto sentia seu próprio mundo desmoronar ao redor. "Mamãe, por que a senhora está gritando?" perguntou Sofia entre soluços. "Porque algumas pessoas precisam aprender onde é o seu lugar", respondeu Margaret, sua voz cortante como vidro quebrado. "Babás ficam na cozinha com os outros empregados, não aqui, se misturando com pessoas decentes." Um murmúrio de aprovação percorreu alguns grupos, enquanto outros permaneciam em silêncio constrangedor. Elisa sentiu as pernas tremerem, como se fossem ceder a qualquer momento. O cheiro de sua própria transpiração, misturado ao perfume barato que havia borrifado no pulso naquela manhã, parecia traí-la ainda mais. Eu peço desculpas", murmurou Elisa, baixando a cabeça. Seus olhos castanhos, normalmente brilhantes, agora estavam embaçados por lágrimas que se recusava a derramar em público. "Sofia estava com sede e eu não quero desculpas. Quero que você saia daqui e vá para onde pertence", interrompeu Margarete, apontando o dedo em direção à porta dos fundos. Seus anéis de diamante cintilavam sob a luz, como pequenas estrelas frias e cruéis. Elisa engoliu em seco, o gosto amargo da humilhação preenchendo sua boca. Pegou Sofia no colo, sentindo o peso da criança contra seu peito acelerado, e começou a se afastar da mesa. Cada passo parecia uma eternidade, cada olhar como uma pedra sendo atirada em sua direção. "Isso mesmo, pode ir embora", continuou Margaret, agora para a plateia que a observava com fascínio mórbido. "Hoje em dia, qualquer uma acha que pode se misturar com a gente. Não sabem mais qual é o seu lugar." Algumas mulheres balançaram a cabeça em concordância, enquanto outras desviaram o olhar, claramente desconfortáveis, mas sem coragem para intervir. O som da música ambiente continuava tocando, uma melodia suave de piano que contrastava grotescamente com a crueldade da situação. Elisa alcançou as escadas que levavam ao andar superior, onde ficavam os quartos das crianças, quando percebeu que não estava mais sendo observada apenas pelas pessoas do salão. Uma figura alta e imponente se movia silenciosamente pela varanda de vidro do segundo andar, seus olhos escuros fixos na cena que se desenrolava lá embaixo. Roberto Navarro, o dono daquela mansão, estava de pé atrás da grade ornamentada da varanda, suas mãos grandes e bronzeadas segurando o parapeito de mármore com força suficiente para deixar os nós dos dedos brancos. Vestia um terno escuro impecável, mas seu rosto normalmente sereno estava tenso, os músculos da mandíbula contraídos como se estivesse controlando uma emoção muito forte. Elisa não o viu. Sua atenção estava completamente focada em confortar Sofia e em escapar daquela situação humilhante o mais rápido possível. Mas Roberto via tudo. Cada palavra cruel, cada risada maldosa, cada olhar de desprezo dirigido àquela jovem mulher que carregava uma criança chorando em seus braços. Seus dedos apertaram ainda mais o parapeito enquanto observava Elisa desaparecer no corredor superior, levando consigo não apenas Sofia, mas também um pedaço da decência que ele pensava ainda existir entre seus convidados. O eco dos passos de Elisa no corredor de mármore ainda reverberava na mente de Roberto Navarro quando ele se afastou da varanda, seus ombros largos tensos sob o tecido impecável do terno italiano. A fragrância de jasmim, que subia do jardim através das janelas abertas, parecia agora amarga em suas narinas, contaminada pela crueldade que acabara de presenciar em sua própria casa. Roberto caminhou lentamente pelo corredor íntimo do segundo andar, suas mãos enterradas nos bolsos da calça, os dedos brincando nervosamente com as chaves do carro que sempre carregava consigo.
um hábito que mantinha desde os tempos em que dirigia o próprio veículo, antes da fortuna familiar transformá-lo em prisioneiro de mordomos e motoristas. O som abafado da festa lá embaixo chegava até ele como um zumbido distante e irritante. Parou diante do retrato de Helena, sua falecida esposa, que sorria eternamente da moldura dourada pendurada na parede. Os olhos verdes dela pareciam o questionar silenciosamente, como faziam quando estava viva e ele ficava horas trancado no escritório, evitando os compromissos sociais que ela tanto amava. "O que você faria, meu amor?", sussurrou para a fotografia, sua voz grave ecoando no corredor vazio. Helena sempre fora o oposto dele, espontânea onde ele era reservado, calorosa onde ele se mantinha distante. Ela teria descido aquelas escadas como um furacão e colocado Margareth Mendonça em seu devido lugar na frente de todos. Mas Helena se fora há 3 anos, levada por um câncer fulminante que não respeitou nem sua juventude, nem sua bondade, deixando-o com uma filha de apenas 5 anos e um coração que parecia ter esquecido como bater normalmente. O barulho de uma porta se fechando suavemente o tirou de seus pensamentos. Era Elisa, saindo do quarto de brinquedos, onde provavelmente havia deixado Sofia assistindo a algum desenho animado. Roberto se posicionou estrategicamente atrás de uma coluna de mármore ornamentada, observando-a sem ser visto. Ela caminhava devagar pelo corredor, uma das mãos apoiada na parede, como se precisasse de suporte. Suas pernas tremiam ligeiramente, e Roberto podia ver que ela mordiscava o lábio inferior, um gesto que revelava o quanto estava abalada. A blusa branca simples que vestia estava amarrotada na altura onde Sofia havia se agarrado, e uma pequena mancha de lágrima da criança escurecia o tecido próximo ao ombro. Roberto sentiu algo se contorcer em seu peito. Não era pena. Ele detestava essa emoção superficial que as pessoas da alta sociedade distribuíam como moedas para mendigos. Era algo mais profundo, mais visceral. Era reconhecimento. Ele via nela algo que havia perdido de vista há muito tempo: autenticidade. Elisa parou diante da janela que dava para o jardim, suas mãos pequenas se apoiando no parapeito de mármore. Ela respirava profundamente, claramente tentando se recompor antes de voltar para a festa. Seus ombros subiam e desciam em um ritmo que Roberto reconheceu. Era o mesmo padrão de respiração que ele adotava quando tentava controlar a ansiedade durante as reuniões intermináveis do conselho administrativo. Foi então que ela começou a chorar. Não os soluços dramáticos que Roberto estava acostumado a ver nas mulheres de seu círculo social, mas lágrimas silenciosas que escorriam por suas bochechas coradas como pequenos rios de frustração e vergonha. Ela limpava o rosto com as costas da mão, um gesto tão simples e honesto que fez algo se partir dentro do peito de Roberto. Ele queria se aproximar, dizer alguma coisa, oferecer um lenço ou palavras de conforto, mas Roberto Navarro não era homem de gestos espontâneos. 3 décadas de condicionamento social e 10 anos comandando um império empresarial haviam moldado cada um de seus movimentos em uma dança cuidadosamente coreografada de formalidade e distanciamento. Em vez disso, ele observou quando ela se recompôs, endireitou os ombros e caminhou de volta em direção às escadas. Havia algo na postura dela, uma dignidade ferida, mas não quebrada, que o fascinou. Ela havia sido humilhada publicamente, mas não se curvara completamente. Havia fogo nela, mesmo que naquele momento estivesse quase extinto. Roberto esperou até ouvir seus passos se afastando completamente antes de emergir de seu esconderijo. Caminhou até a janela onde ela havia parado e colocou suas próprias mãos no mesmo lugar onde as dela haviam estado. O mármore ainda guardava um resquício do calor de sua pele. "Senhor Navarro!" A voz de Augusto, seu mordomo há 15 anos, o sobressaltou.
O homem de 60 anos, sempre impecavelmente vestido e discreto como uma sombra, havia surgido no corredor sem fazer o menor ruído. Uma habilidade que Roberto normalmente apreciava, mas que naquele momento o irritou. Sim, Augusto. Roberto se virou, ajeitando os punhos da camisa branca por puro hábito. Os convidados estão perguntando por sua presença, senhor. A senhora Mendonça gostaria de apresentá-lo a alguns investidores de São Paulo. Roberto sentiu a mandíbula se contrair involuntariamente. A menção do nome de Margarete Mendonça trouxe de volta a cena que havia presenciado. Cada palavra cruel ecoando em sua mente como um disco arranhado que se recusava a parar de tocar. Augusto, disse ele, sua voz assumindo o tom controlado que usava quando estava tomando decisões importantes. Me fale sobre a jovem que estava cuidando da filha dos Mendonça, a babá. Se Augusto ficou surpreso pela pergunta, não demonstrou. 15 anos de serviço haviam lhe ensinado que Roberto Navarro nunca perguntava nada sem motivo, mesmo quando seus motivos não eram óbvios à primeira vista. A senhorita Elisa, senhor. Elisa Santos. Trabalha para várias famílias do bairro como babá freelancer, muito educada, muito responsável. As crianças a adoram. Como ela chega até aqui? Roberto perguntou, caminhando lentamente pelo corredor, as mãos novamente enterradas nos bolsos. De ônibus, senhor, acredito. Mora na zona leste da cidade. Vem sempre muito bem apresentada, pontual. Nunca tivemos qualquer problema com ela. Roberto parou de andar e se virou para encarar Augusto. Zona leste, de ônibus. Ele repetiu as palavras como se estivesse processando informações cruciais de um relatório empresarial. Quanto tempo de viagem? Aproximadamente 2 horas e meia, senhor, considerando as conexões necessárias. 2 horas e meia. Roberto fez as contas mentalmente. Elisa havia saído de casa às primeiras horas da manhã, enfrentado o trânsito caótico da cidade. Tudo isso para ganhar provavelmente menos em um dia do que ele gastava em uma única gravata. E ainda assim havia chegado impecavelmente vestida, com um sorriso gentil para Sofia e uma paciência infinita com os caprichos da criança. Ela tem família? A pergunta saiu antes que Roberto pudesse censurá-la. Augusto hesitou por um momento. Acredito que sim, senhor. Uma vez a ouvi conversando ao telefone com alguém sobre remédios para a mãe. E mencionou um filho pequeno quando a senhora Helena, quando ela ainda estava conosco e precisávamos de alguém para ficar com a pequena Isabela durante suas consultas médicas. Roberto fechou os olhos por um momento. Elisa tinha um filho pequeno e uma mãe doente. Trabalhava como babá para sustentar a família. Enfrentava horas de viagem todos os dias. E ainda assim, havia sido tratada como se fosse menos que humana em sua própria casa. Augusto, disse ele, sua voz assumindo um tom que o mordomo reconheceu imediatamente. Era o mesmo tom que usara quando decidiu expandir os negócios para a Europa, ou quando escolheu sair do conselho da empresa do sogro para construir seu próprio império. Era o tom de um homem que havia tomado uma decisão irreversível. Sim, senhor. Quero que você descubra tudo sobre Elisa Santos. Onde ela mora exatamente? Qual a situação da família? Que tipo de trabalho ela tem além das babás? Tudo, mas de forma discreta. Augusto assentiu, acostumado aos pedidos não convencionais de seu patrão. Certamente, senhor. Devo perguntar o motivo? Roberto caminhou até a varanda e olhou para baixo, onde a festa continuava em pleno vapor. Podia ver Margarete Mendonça gesticulando animadamente para um grupo de mulheres, provavelmente recontando a história de como havia colocado a babá em seu lugar. A visão lhe causou náusea, porque hoje eu descobri que não conheço as pessoas que convido para minha casa, respondeu, sua voz carregada de uma determinação que Augusto não ouvia há anos. E porque uma mulher foi humilhada sob meu teto, enquanto eu me escondia como um covarde em minha própria varanda.
Roberto se virou para Augusto, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade que o mordomo não via desde antes da morte de Helena. E isso, Augusto, vai mudar, começando agora. O sol da manhã filtrava através das cortinas de renda da pequena sala de Elisa, criando padrões dourados que dançavam sobre o sofá de tecido desbotado, onde ela se sentava com um copo de café morno entre as mãos. O líquido escuro havia esfriado enquanto ela repassava mentalmente os eventos da noite anterior, cada palavra cruel de Margareth Mendonça ecoando em sua mente como um eco persistente e doloroso. "Mamãe, a tia Sofia esqueceu o ursinho dela", disse Miguel, seu filho de 4 anos, aparecendo na sala com um pequeno urso de pelúcia rosa nas mãos. Seus cabelos escuros, uma herança do pai que nunca conhecera, estavam desalinhados do sono, e ele usava o pijama de dinossauros que Elisa havia comprado em uma promoção 3 meses antes. Elisa sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde que voltara para casa na noite anterior. "É verdade, meu amor. Ela deve estar sentindo falta dele." Pegou o brinquedo e o examinou. Era um urso caro, com pelúcia macia e olhos de vidro que brilhavam como pequenas estrelas. Provavelmente custava mais do que ela ganhava em uma semana. "Vamos devolver para ela?" Miguel perguntou, seus olhos castanhos, tão parecidos com os da mãe, brilhando com expectativa. Elisa hesitou. A última coisa que queria era voltar àquela mansão e arriscar outro encontro com os Mendonça. Mas Sofia era apenas uma criança e o urso claramente significava muito para ela. Além disso, Elisa havia sido criada para fazer a coisa certa, mesmo quando isso significava desconforto pessoal. "Vamos sim", disse ela, beijando a testa de Miguel. "Mas primeiro você toma café da manhã e eu me arrumo." 1 hora depois, Elisa caminhava em direção ao portão imponente da mansão Navarro. Miguel segurando sua mão livre enquanto ela carregava o urso de pelúcia na outra. Havia escolhido uma blusa azul clara que realçava seus olhos e uma saia simples, mas bem conservada. Seus sapatos de couro sintético estavam impecavelmente limpos, e ela havia prendido os cabelos em um coque baixo que conferiu um ar mais sério ao seu rosto jovem. O porteiro, um homem de meia-idade com um uniforme impecável, a reconheceu imediatamente. "Bom dia, senhorita Elisa. Vem trabalhar hoje?" "Não, seu João. Só vim devolver algo que a menina Sofia esqueceu ontem." Ela mostrou o urso e o homem assentiu compreensivo. "Pode entrar. Acho que os Mendonça ainda estão no café da manhã na varanda dos fundos." Elisa agradeceu e caminhou pelo jardim perfeitamente aparado, onde jardineiros já trabalhavam sob o sol crescente. O aroma de rosas misturado com o cheiro de terra úmida criava uma atmosfera quase mágica, contrastando com a ansiedade que crescia em seu peito a cada passo. Miguel corria um pouco à frente, fascinado pelas flores coloridas e pela fonte de mármore que jorrava água cristalina no centro do jardim principal. "Mamãe, olha que casa bonita! É um castelo?" "É uma casa muito grande, meu amor. Fica perto da mamãe, tá bem?" Elisa acelerou o passo, querendo resolver aquela situação o mais rapidamente possível. Eles contornaram a casa em direção à varanda dos fundos, onde o som de conversas e o tinir de louças indicavam que o café da manhã estava em andamento. Elisa respirou fundo, ajeitou a blusa e se dirigiu à área onde sabia que encontraria a família Mendonça. A varanda era um espetáculo de elegância, com móveis de ferro forjado pintados de branco e almofadas de tecido listrado em azul e branco. Vasos de gerânios pendentes criavam um teto natural de flores, e o aroma de café recém-passado se misturava com o cheiro de croissants frescos saindo de cestas de vime. Margareth Mendonça estava sentada de costas para a entrada, gesticulando animadamente enquanto contava alguma história para o marido, que lia um jornal financeiro com expressão entediada.
Sofia brincava no chão com bonecas, construindo uma casinha com pequenos móveis de madeira. Com licença, disse Elisa, sua voz suave, mas clara. Bom dia. Margaret se virou bruscamente e sua expressão mudou instantaneamente de curiosidade para irritação. Você de novo? O que quer aqui? Sofia esqueceu o ursinho ontem. Elisa explicou, mostrando o brinquedo. Vim devolver. Ursinho! Sofia gritou alegremente, correndo em direção a Elisa. Meu Benjamin, obrigada por trazer ele de volta. A menina abraçou o urso com tanto carinho que Elisa sentiu o coração se apertar. Era óbvio que o brinquedo significava muito para a criança, e ela havia feito a coisa certa ao trazê-lo de volta. De nada, meu amor, disse Elisa, acariciando os cabelos loiros de Sofia. Ele deve ter sentido sua falta. Você podia ter deixado com o porteiro, disse Margarete friamente, se levantando da cadeira. Usava um conjunto de linho branco que provavelmente valia mais que o salário mensal de Elisa. E seus cabelos estavam perfeitamente escovados e presos em um penteado elaborado. Eu pensei que seria melhor entregar pessoalmente, Elisa respondeu, mantendo a voz calma. E aproveitei para trazer meu filho para conhecer Sofia. Eles têm quase a mesma idade. Miguel, que havia ficado um pouco escondido atrás da mãe, acenou timidamente para Sofia. A menina sorriu e acenou de volta. Mas Margaret se posicionou entre as duas crianças como um escudo humano. Seu filho? Margaret perguntou, sua voz carregada de desdém. Você trouxe uma criança estranha para esta casa? Ele não é estranho, é meu filho, Elisa respondeu, sentindo as bochechas queimarem. Pensei que as crianças poderiam brincar um pouco. Brincar? Margaret riu, um som áspero que fez os pássaros nos galhos próximos voarem assustados. Você achou que ia conseguir um marido rico com esse teatrinho? A acusação atingiu Elisa como um soco no estômago. Eu não... Não o quê? Não pensou que se fizesse a coitadinha, se aparecesse aqui com seu filhinho, alguém ia ter pena de você? Margaret começou a caminhar em círculos ao redor de Elisa, como um predador cercando sua presa. Você é só uma babá que nem ensino médio deve ter completado. Eu terminei o ensino médio, Elisa respondeu baixinho, suas mãos tremendo ligeiramente. Miguel se agarrou à sua saia, assustado com o tom agressivo da mulher. Ah, terminou? Que impressionante! Margaret aplaudiu sarcasticamente. E agora acha que pode frequentar nossa casa como se fosse alguém importante? Achou que ia conseguir pescar algum homem rico fingindo ser boazinha? Eu só vim devolver o urso, Elisa repetiu, sua voz quase um sussurro. Ela podia sentir lágrimas começando a se formar, mas se recusava a chorar na frente daquela mulher novamente. Mentirosa! Margaret gritou, apontando o dedo para o rosto de Elisa. Você é igual a todas as outras oportunistas que aparecem por aqui. Acham que podem se aproveitar da nossa bondade. O marido de Margaret, Carlos, finalmente levantou os olhos do jornal. Margaret, acho que você está exagerando. Margaret se virou para o marido com fúria. Você não vê que ela está tentando se infiltrar aqui? Apareceu ontem se fazendo de vítima, hoje volta com o filho, amanhã vai querer se mudar para cá. Mamãe, vamos embora, Miguel sussurrou, puxando a saia de Elisa. A senhora está gritando muito. Isso mesmo, Margaret direcionou sua ira para a criança. Vai embora e leva sua mãe junto. Vocês não pertencem a este lugar. Foi nesse momento que uma voz grave e profunda cortou o ar como uma lâmina afiada. Ela é mais digna do que qualquer um aqui. Todos se viraram em direção à voz. Roberto Navarro estava parado na entrada da varanda, seus ombros largos preenchendo o vão da porta. Vestia uma camisa social branca com as mangas arregaçadas e calças de alfaiataria escuras. Seus cabelos negros estavam ligeiramente desalinhados, como se ele tivesse passado as mãos por eles,
e seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade que fez Margaret dar um passo atrás involuntariamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Elisa sentiu como se o tempo tivesse parado, como se o mundo inteiro estivesse suspenso naquele momento impossível. Roberto Navarro, o homem mais rico e poderoso que ela conhecia, estava ali, defendendo-a. "Roberto!" Margaret gaguejou, sua arrogância evaporando instantaneamente. Nós não sabíamos que você estava... Eu estava ouvindo tudo." Roberto interrompeu, caminhando lentamente em direção ao grupo. Seus passos eram medidos, controlados, mas havia algo perigoso em seu andar que fez todos os presentes se moverem instintivamente para dar-lhe espaço. Ele parou diretamente na frente de Elisa, tão perto que ela podia sentir o aroma de sua loção pós-barba, algo caro e masculino que a fez sentir tonturas. "Senhorita Santos", disse ele, sua voz suave, mas carregada de autoridade. "Lamento profundamente o que acabou de acontecer em minha casa." Elisa abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Roberto Navarro sabia seu nome. Ele havia chamado pelo seu nome como se fosse algo importante, algo que merecia ser pronunciado com cuidado. "Você veio aqui por gentileza para devolver algo que pertencia a uma criança", continuou Roberto, seus olhos nunca deixando o rosto de Elisa. "E foi recebida com uma grosseria imperdoável." "Roberto, eu posso explicar?" Margarete tentou interromper. "Não." Roberto se virou para ela e sua expressão estava tão fria que Margarete praticamente encolheu. "Não há explicação para o que eu acabei de ouvir. Não há justificativa para tratar outro ser humano dessa forma, especialmente em minha casa." Ele se virou novamente para Elisa e sua expressão se suavizou completamente. "Senhorita Santos, eu gostaria muito de conversar com a senhora. Seria possível?" Elisa assentiu, ainda incapaz de formar palavras. Roberto estendeu a mão em direção a Miguel, que o observava com curiosidade infantil. "E este jovem cavalheiro deve ser seu filho." "Miguel." Elisa finalmente conseguiu falar, sua voz rouca de emoção. "Diga oi para o senhor Navarro, meu amor." Miguel acenou e disse oi, com a timidez típica de uma criança de 4 anos. Roberto sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto austero. "Muito prazer, Miguel. Que tal conhecer o jardim enquanto converso com sua mãe?" Roberto conduziu Elisa através de um corredor revestido de madeira de cerejeira, onde quadros antigos contavam a história de gerações da família Navarro. O aroma de cera de abelha se misturava com o perfume suave de jasmim que entrava pelas janelas abertas, criando uma atmosfera acolhedora que contrastava dramaticamente com a tensão que Elisa ainda sentia pulsando em suas veias. "Por favor, sente-se", disse Roberto, indicando uma poltrona de couro marrom claro em sua biblioteca particular. As estantes de mogno se estendiam do chão ao teto, repletas de volumes encadernados em couro que pareciam ter sido tocados por mãos cuidadosas ao longo dos anos. Uma mesa de centro de vidro refletia a luz dourada que filtrava através das cortinas de seda creme. Elisa se acomodou na poltrona, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto alisava a saia azul clara. O couro era tão macio quanto seda, e ela se perguntou quantos móveis como aquele conseguiria comprar com seu salário anual. Roberto se dirigiu a um aparador antigo, decorado com peças de cristal e prata. Gostaria de chá? Café? Talvez algo mais forte? Sua voz havia perdido toda a frieza que dirigira aos Mendonça, agora carregada de uma gentileza genuína que fez o coração de Elisa acelerar ainda mais. "Chá seria perfeito", respondeu ela, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. "Obrigada." Roberto preparou 2 xícaras de porcelana chinesa com movimentos precisos e cuidadosos. O aroma de Earl Grey
Começou a preencher o ambiente, misturando-se com o cheiro de livros antigos e criando uma atmosfera íntima que Elisa nunca havia experimentado antes. Ele se aproximou e ofereceu a xícara, seus dedos roçando brevemente os dela durante a transferência, enviando pequenas ondas de eletricidade através de sua pele. Senhorita Santos, começou Roberto, acomodando-se na poltrona oposta, sua postura ereta, mas relaxada. Primeiro, preciso me desculpar pelo comportamento repugnante que testemunhou em minha casa, tanto ontem quanto hoje. Elisa levou a xícara aos lábios, o líquido quente proporcionando conforto enquanto organizava seus pensamentos. O senhor não precisa se desculpar, não foi culpa sua. Mas foi sim, Roberto insistiu, inclinando-se ligeiramente para a frente. Esta é minha casa, e eu sou responsável por garantir que todos que entram aqui sejam tratados com respeito e dignidade. Falhei completamente nesse aspecto. O silêncio se estendeu entre eles por alguns momentos, preenchido apenas pelo tic-tac distante de um relógio antigo e pelo som abafado de Miguel brincando no jardim com Augusto, que havia se voluntariado para cuidar do menino. Conte-me sobre você, disse Roberto de repente, sua voz suave, mas determinada. Sua história, sua família, eu gostaria muito de conhecê-la melhor. Elisa hesitou, seus olhos castanhos estudando o rosto de Roberto em busca de sinais de que aquilo era algum tipo de jogo cruel. Mas encontrou apenas sinceridade genuína em seus olhos escuros, uma curiosidade respeitosa que a encorajou a continuar. Não há muito o que contar, começou ela, suas mãos envolvendo a xícara de chá como se fosse uma âncora. Cresci na zona leste com minha mãe. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 12 anos. Terminei o ensino médio trabalhando nos fins de semana para ajudar com as despesas. Roberto assentiu, seus olhos nunca deixando o rosto dela, incentivando-a a continuar com sua atenção silenciosa. Conheci o pai do Miguel quando tinha 20 anos. Ele prometeu que íamos nos casar, formar uma família. Ela pausou, uma sombra de dor passando por seus olhos. Quando descobriu que eu estava grávida, desapareceu. Nunca mais o vi. E sua mãe? Roberto perguntou gentilmente. Diabetes, Elisa respondeu, sua voz carregada de preocupação. Está ficando cada vez pior. Precisa de medicamentos caros, consultas regulares. É por isso que trabalho tanto. Ela deu um gole no chá, o líquido quente ajudando a soltar o nó que se formara em sua garganta. Miguel é tudo para mim. Quero dar a ele as oportunidades que eu nunca tive. Roberto observou as emoções se sucederem no rosto de Elisa. Amor maternal, determinação, exaustão, esperança. Havia uma força nela que o fascinava, uma resiliência que ele raramente encontrava nas pessoas de seu círculo social, sempre protegidas por camadas de privilégio e dinheiro. Quantas famílias você atende como babá? Perguntou ele. Depende da semana, Elisa respondeu, colocando a xícara no pires com cuidado. Às vezes 3, às vezes 5. Alguns trabalhos são esporádicos, outros mais regulares. Acordo às 5 da manhã para conseguir chegar aos locais no horário. 5 da manhã, Roberto repetiu, fazendo cálculos mentais. E volta para casa que horas? Depende. Às vezes 8, 9 da noite. Miguel fica com uma vizinha. Elisa percebeu o tom de julgamento que imaginou na pergunta e se apressou a explicar. Ela é uma senhora muito boa, cuidou dos próprios netos. Miguel gosta dela. Eu não estava julgando, Roberto disse rapidamente, percebendo o tom defensivo que surgira na voz dela. Estava impressionado com sua dedicação, sua força. Um rubor subiu pelas bochechas de Elisa. Só faço o que preciso ser feito. Roberto se levantou e caminhou até a janela que dava para o jardim, onde podia ver Miguel correndo atrás de borboletas enquanto Augusto o observava de perto.
O menino ria com uma alegria pura e contagiante que fez Roberto sorrir involuntariamente. Elisa, disse ele, se virando para encará-la. O uso de seu primeiro nome fez o coração dela pular. Tenho uma proposta para você. Meto, uma proposta? Elisa se endireitou na poltrona, alerta. Minha filha Isabela precisa de alguém especial cuidando dela. Alguém que entenda que ser babá é mais do que apenas supervisionar uma criança. Roberto caminhou de volta para sua poltrona, seus movimentos deliberados e pensativos. Ela perdeu a mãe há 3 anos. Desde então, passaram por aqui várias babás, profissionais competentes, todas elas. Mas, Elisa encorajou. Mas elas trabalham. Você cuida. Tem alma. As palavras saíram com uma intensidade que surpreendeu ambos. Vi como você tratou Sofia ontem, como protegeu Miguel hoje. Vi a gentileza em seus olhos, mesmo depois de ter sido humilhada. Elisa sentiu lágrimas começarem a se formar. O senhor mal me conhece. Conheço o suficiente, Roberto respondeu firmemente, e quero oferecer a você a posição de babá residente de Isabela. Você e Miguel teriam quartos aqui na mansão. Seu salário seria 5 vezes o que ganha atualmente, com plano de saúde completo para vocês 3, incluindo sua mãe. O mundo de Elisa parou. 5 vezes seu salário atual. Plano de saúde para a mãe. Um lugar seguro para Miguel morar e crescer. Parecia bom demais para ser verdade. Por quê? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Roberto se inclinou para frente, seus cotovelos apoiados nos joelhos, suas mãos cruzadas. Porque Isabela precisa de estabilidade. Precisa de alguém que a ame, não apenas a tolere. E porque... Ele hesitou, como se estivesse revelando algo muito pessoal. Porque esta casa tem estado morta desde que Helena se foi. Ontem, quando vi você com Sofia, quando testemunhei sua gentileza apesar da crueldade que sofria, percebi que você poderia trazer vida de volta a este lugar. E se eu não corresponder às suas expectativas? Elisa perguntou, sua voz trêmula. Então tentaremos juntos até que corresponda. Roberto respondeu sem hesitação, mas tenho certeza de que isso não será necessário. Elisa olhou pela janela e viu Miguel pegando uma flor para mostrar a Augusto. Seu filho parecia tão feliz, tão livre naquele jardim imenso. Pensou na mãe, sofrendo em casa porque os remédios estavam caros demais. Pensou nas madrugadas frias esperando o ônibus, nos olhares de desprezo que recebia, na constante preocupação sobre como pagar as contas. Haveria regras? Perguntou ela. Apenas uma, Roberto respondeu. Que você seja você mesma, a mulher corajosa e gentil que conheci nos últimos 2 dias. Elisa fechou os olhos por um momento, sentindo como se estivesse à beira de um precipício. Uma parte dela gritava que aquilo era insano, que pessoas como Roberto Navarro não ofereciam salvação para pessoas como ela sem motivos ocultos. Mas quando abriu os olhos e encontrou o olhar dele, viu apenas sinceridade e algo mais. Algo que fez seu coração bater ainda mais rápido. Sim, disse ela, sua voz firme apesar das lágrimas que escorriam por suas bochechas. Aceito. Roberto sorriu, e foi como se o sol tivesse nascido novamente naquela biblioteca. Então, bem-vinda à família Navarro, Elisa. Ele se levantou e estendeu a mão para ela. Quando Elisa a aceitou, sentiu que não estava apenas cumprimentando um novo empregador. Estava aceitando uma nova vida, uma nova chance, um novo começo que nem seus sonhos mais ousados haviam imaginado. E enquanto segurava a mão forte e calorosa de Roberto, soube que seu coração havia começado a mudar também. 3 dias depois, Elisa subiu as escadas de mármore da mansão Navarro, carregando 2 malas simples e segurando a mão de Miguel, que observava tudo ao redor com os olhos arregalados de fascínio.
O aroma de encáustico misturado com flores frescas envolvia o ambiente, tão diferente do cheiro de umidade e produtos de limpeza baratos de seu antigo apartamento na Zona Leste. Augusto os aguardava no topo da escada, sua postura formal suavizada por um sorriso genuíno. "Sejam bem-vindos à sua nova casa", disse ele, suas palavras carregadas de sinceridade. "Senhor Roberto está ansioso para mostrar os aposentos que preparamos para vocês." O corredor do segundo andar parecia infinito aos olhos de Elisa, com suas paredes revestidas de papel de parede em tons de creme e dourado, pontuadas por pinturas a óleo em molduras trabalhadas. Tapetes persas amorteciam seus passos, criando uma sensação de luxo silencioso que ela jamais havia experimentado. "Mamãe, parece um palácio", sussurrou Miguel, apertando a mão dela com mais força. "É nossa nova casa, meu amor", Elisa respondeu, sua própria voz carregada de incredulidade. Mesmo 3 dias depois de aceitar a proposta de Roberto, ainda parecia um sonho impossível de se tornar realidade. Roberto apareceu em uma das portas do corredor, vestindo uma camisa polo azul marinho e calças caqui, que o faziam parecer mais jovem e acessível que o executivo formal dos dias anteriores. Seus cabelos escuros estavam levemente desalinhados, como se ele tivesse passado as mãos por eles, um gesto nervoso que Elisa começava a reconhecer. "Elisa, Miguel", disse ele, aproximando-se com passos longos. "Como foi a viagem de mudança?" "Tranquila", Elisa respondeu, colocando as malas no chão. "Não tínhamos muitas coisas mesmo." Roberto franziu ligeiramente a testa, como se a simplicidade da mudança o incomodasse, mas rapidamente recompôs a expressão. "Bem, agora vocês terão tudo o que precisam." Ele se ajoelhou na altura de Miguel, seus olhos escuros encontrando os do menino. "Miguel, que tal conhecer seu novo quarto primeiro?" Miguel acenou timidamente, ainda impressionado demais com o ambiente grandioso para falar muito. Roberto se levantou e os conduziu por um corredor lateral, parando diante de uma porta de madeira entalhada, pintada de azul celeste. "Esta", disse Roberto, girando a maçaneta dourada, "é sua nova fortaleza, campeão." A porta se abriu revelando um quarto que fez Miguel soltar um grito de alegria. As paredes eram pintadas como um céu azul claro, com nuvens brancas fofas, e uma das paredes inteiras era decorada com um mural de dinossauros coloridos em uma paisagem jurássica. Uma cama em formato de carro de corrida vermelha dominava o centro do cômodo, cercada por estantes repletas de livros infantis e brinquedos que pareciam ter saído diretamente de uma loja de departamentos. "Dinossauros!" Miguel gritou, correndo em direção ao mural e tocando delicadamente a pintura de um tiranossauro Rex. "Mamãe, olha, é o Rex, igual ao do meu filme." Elisa colocou a mão sobre o peito, sentindo o coração acelerar de emoção. "Roberto, isso é incrível, mas deve ter custado uma fortuna. Cada criança merece ter um lugar mágico para chamar de seu." Roberto respondeu, observando Miguel explorar cada canto do quarto com entusiasmo crescente. "Além disso, descobri que ele ama dinossauros quando Augusto me contou sobre a conversa que vocês tiveram no jardim." O fato de Roberto ter se lembrado de um detalhe tão pequeno sobre Miguel fez algo se apertar no peito de Elisa. Ela observou enquanto seu filho descobria uma caixa de brinquedos no canto do quarto, repleta de dinossauros de borracha e carrinhos novos ainda em suas embalagens. "Posso brincar com eles, mamãe?" Miguel perguntou, seus olhos brilhando de expectativa. "Claro, meu amor. Este é seu quarto agora", Elisa respondeu, ainda processando a generosidade extraordinária que presenciava. Roberto tocou levemente o braço de Elisa. "Vamos ver seu quarto enquanto ele se instala?" Eles caminharam pelo corredor até uma porta dupla de madeira escura, localizada a apenas alguns metros do quarto de Miguel. Roberto abriu as portas e Elisa teve que se apoiar no batente para não cambalear.
O quarto era uma suíte ampla e elegante, com enormes janelas que davam vista para o jardim traseiro da propriedade. Uma cama queen size com cabeceira estofada em veludo creme dominava o espaço, flanqueada por criados mudos de mogno com abajures de cristal. Um tapete persa em tons de rosa antigo e dourado cobria o piso de madeira encerada, e uma poltrona de leitura estava posicionada perto da janela, ao lado de uma pequena estante de livros. Roberto, eu não posso aceitar isso, Elisa sussurrou, caminhando lentamente pelo quarto como se estivesse em um museu. É luxo demais para alguém como eu. Alguém como você? Roberto repetiu, fechando as portas atrás deles. Você quer dizer alguém trabalhadora, dedicada, que sacrificou anos da própria vida para cuidar da família? Elisa se virou para encará-lo, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Você sabe o que eu quero dizer. Eu sou uma babá de periferia, Roberto. Não pertenço a um lugar como este. Roberto caminhou até ela, parando tão perto que Elisa podia sentir o calor emanando de seu corpo. Deixe-me contar algo sobre pertencer a lugares, disse ele, sua voz baixa e intensa. Cresci nesta casa, rodeado de luxo e privilégio. Tive todas as oportunidades que o dinheiro pode comprar. E sabe o que aprendi? Elisa balançou a cabeça, hipnotizada pela proximidade dele e pela intensidade em seus olhos escuros. Que valor real não tem nada a ver com berço ou conta bancária. Tem a ver com caráter, com a capacidade de amar incondicionalmente, de sacrificar pelos outros, de permanecer gentil, mesmo quando o mundo é cruel com você. Ele levantou a mão e delicadamente tocou uma lágrima que escorria pela bochecha de Elisa. Você tem mais valor em seu dedo mindinho do que a maioria das pessoas que conheço tem no corpo inteiro. O toque dele enviou ondas de calor através da pele de Elisa, e ela sentiu como se estivesse derretendo sob o olhar intenso daqueles olhos escuros. Por que está fazendo isso por nós? Porque, Roberto disse, sua voz rouca de emoção. Pela primeira vez em 3 anos, acordei esta manhã sentindo que havia algo pelo que valer a pena levantar da cama. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Elisa podia ouvir o próprio coração batendo alto em seus ouvidos, misturado com o som distante de Miguel brincando no quarto ao lado. O aroma da colônia de Roberto, algo caro e masculino, envolvia seus sentidos, fazendo-a sentir tonturas. Eu deveria verificar se Miguel está bem, disse ela finalmente, dando um passo atrás e quebrando o feitiço do momento. Claro, Roberto concordou, mas seus olhos permaneceram fixos no rosto dela por mais alguns segundos antes de ele se afastar. Há uma coisa que quero mostrar antes de você se instalar completamente. Ele a conduziu através de uma porta lateral que Elisa não havia notado antes, revelando um banheiro privativo que era maior que toda a sala de seu antigo apartamento. Mármore branco cobria as paredes e o piso. Uma banheira independente de porcelana branca estava posicionada perto da janela. E um chuveiro com múltiplos jatos ocupava um canto inteiro, separado por portas de vidro temperado. Roberto, isso é insano, Elisa murmurou, tocando delicadamente a bancada de mármore, onde produtos de higiene caros já estavam dispostos em bandejas de prata. É prático, ele corrigiu com um sorriso. Você trabalha duro, merece um lugar para relaxar no final do dia. Eles voltaram para o quarto principal, onde Roberto parou diante de um armário embutido que ocupava uma parede inteira. Augusto mediu discretamente suas roupas quando você esteve aqui antes, disse ele, abrindo as portas duplas. Elisa gritou baixinho. O armário estava repleto de roupas novas, vestidos elegantes, mas práticos, blusas de seda, calças bem cortadas, até mesmo lingerie delicada em suas cores favoritas. Sapatos de couro legítimo estavam organizados em prateleiras, desde tênis confortáveis até sandálias elegantes. Roberto, não posso aceitar isso,
disse ela, sua voz trêmula. É generosidade demais. Não é generosidade, Roberto respondeu firmemente. É investimento. Você representa nossa família agora, precisa se vestir adequadamente para o papel. Elisa tocou delicadamente um vestido azul cobalto que sabia que ficaria perfeito em sua pele. O tecido era mais macio que qualquer coisa que já havia possuído. Nunca tive roupas assim. Agora tem, Roberto disse simplesmente, e merece ter. Lágrimas começaram a correr livremente pelas bochechas de Elisa. Toda a tensão dos últimos dias, toda a incerteza e medo, toda a gratidão esmagadora que sentia se transformaram em soluços que sacudiram seu corpo inteiro. Roberto se aproximou imediatamente, seus braços envolvendo-a em um abraço protetor que cheirava a segurança e promessa. Ei, está tudo bem, murmurou ele contra seu cabelo. Você está segura agora, vocês dois estão seguros. É a primeira vez. Elisa soluçou contra o peito dele. A primeira vez que alguém me trata assim, como se eu importasse, como se eu valesse alguma coisa. Roberto a afastou ligeiramente para poder olhar em seus olhos, suas mãos grandes enquadrando delicadamente o rosto dela. Você vale tudo, disse ele com uma intensidade que a fez estremecer. E vou passar cada dia provando isso para você. Naquele momento, com lágrimas de gratidão escorrendo por seu rosto e os braços fortes de Roberto ao redor dela, Elisa finalmente permitiu que a esperança florescesse em seu peito. Pela primeira vez em anos, ela sorriu. Não o sorriso educado que usava com os empregadores, mas um sorriso verdadeiro, radiante e cheio de possibilidades. E Roberto, observando aquele sorriso iluminar o rosto dela como um nascer do sol, soube que sua vida também havia mudado para sempre. Uma semana havia se passado desde que Elisa e Miguel se mudaram para a mansão, e a rotina doméstica havia encontrado um ritmo natural que surpreendia a todos. O aroma de canela e baunilha flutuava pela cozinha ampla enquanto Elisa preparava biscoitos caseiros com Isabela, a filha de 7 anos de Roberto, cujos cabelos castanhos estavam presos em 2 tranças desalinhadas e cujo avental infantil estava coberto de farinha. Tia Elisa, posso colocar mais gotas de chocolate? Perguntou Isabela, seus olhos castanhos, tão parecidos com os do pai, brilhando de entusiasmo enquanto segurava um punhado de confeitos coloridos. Claro, meu amor, Elisa respondeu, sorrindo enquanto observava a menina polvilhar generosamente os biscoitos ainda quentes. Mas guarde alguns para o Miguel também. Miguel estava sentado no balcão de granito, balançando as pernas enquanto lambia uma colher coberta de massa crua, completamente absorto em observar Isabela trabalhar. As 2 crianças haviam se tornado inseparáveis em poucos dias, criando uma parceria que enchia o coração de Elisa de uma alegria que ela não sabia que era possível sentir. O som de passos firmes no corredor de mármore anunciou a chegada de Roberto, que apareceu na entrada da cozinha com a gravata afrouxada e as mangas da camisa arregaçadas. Seus cabelos escuros estavam ligeiramente desalinhados, evidência de um dia longo de reuniões, mas seus olhos se iluminaram imediatamente quando viu a cena doméstica à sua frente. Papai! Isabela gritou, correndo em direção a ele, com as mãos ainda cobertas de farinha. A tia Elisa está me ensinando a fazer biscoitos de chocolate, e o Miguel me ajudou a misturar a massa. Roberto a pegou no colo, ignorando completamente as marcas de farinha que ela deixou em seu terno caro. É mesmo? E como estão ficando? Deliciosos! Miguel respondeu da sua posição no balcão, oferecendo a Roberto um biscoito ainda morno. Experimenta, tio Roberto! O termo tio fez algo se apertar no peito de Roberto, uma mistura de ternura e uma estranha sensação de completude que ele não experimentava há anos. Ele mordeu o biscoito e fechou os olhos teatralmente, fazendo um som de aprovação exagerado que fez as crianças rirem.
Este é oficialmente o melhor biscoito que já comi na vida, declarou ele solenemente, piscando para Elisa por cima da cabeça das crianças. Elisa corou ligeiramente, suas mãos ocupadas em limpar a bancada, mas Roberto não perdeu o sorriso pequeno e satisfeito que curvou seus lábios. Ela usava um dos vestidos novos, um modelo azul marinho simples, mas elegante, que realçava seus olhos. E seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo casual que deixava algumas mechas soltas, emoldurando seu rosto corado pelo calor do forno. As crianças estavam ansiosas para fazer algo especial para comemorar nossa primeira semana aqui. Elisa explicou, transferindo os biscoitos restantes para um prato decorativo. Espero que não se importe com a bagunça na cozinha. Esta casa não via uma bagunça assim há 3 anos, Roberto respondeu, sua voz carregada de emoção que fez Elisa parar de limpar e olhar diretamente para ele. É maravilhoso. O momento íntimo foi interrompido pelo som estridente da campainha da entrada principal, seguido pelos passos apressados de Augusto pelo corredor de mármore. Roberto franziu a testa, consultando o relógio de pulso. Não estou esperando ninguém, murmurou ele, mais para si mesmo que para os outros. Augusto apareceu na entrada da cozinha, sua expressão habitualmente serena, substituída por uma máscara de desconforto profissional. Senhor Roberto, a senhora Viviane Carvalho está aqui. Diz que precisa falar urgentemente com o senhor. O sangue pareceu fugir do rosto de Roberto. Viviane, sua ex-noiva, a mulher com quem havia terminado o noivado 6 meses antes, após descobrir que ela considerava Isabela um obstáculo em seus planos de futuro. Diga a ela que... Roberto começou, mas foi interrompido pelo som de saltos altos, clicando rapidamente no mármore do corredor. Roberto, querido, não precisa ser tão formal. Uma voz feminina ecoou pelo corredor, crescendo em volume à medida que se aproximava. Afinal, praticamente morei aqui por 2 anos. Viviane Carvalho surgiu na entrada da cozinha como uma tempestade perfumada, seus cabelos loiros, perfeitamente escovados, balançando enquanto ela caminhava. Vestia um conjunto de alfaiataria branco que provavelmente custava mais que o salário anual de Elisa, e suas unhas vermelhas combinavam perfeitamente com o batom glossy que destacava seus lábios finos. Seus olhos azuis claros varreram a cozinha, registrando a cena doméstica com uma expressão que rapidamente evoluiu de curiosidade para desdém absoluto. O olhar dela se fixou primeiro nas crianças, Isabela ainda no colo do pai, Miguel no balcão. Depois se moveu para Elisa, analisando-a da cabeça aos pés com a precisão cirúrgica de um predador avaliando uma presa. Nossa, disse Viviane, sua voz gotejando falsa doçura. Que cena doméstica. Roberto, querido, você não me disse que tinha contratado uma nova... funcionária. A pausa deliberada antes da palavra funcionária não passou despercebida por ninguém na sala. Elisa sentiu as bochechas queimarem, mas manteve a postura ereta, instintivamente posicionando-se entre Viviane e as crianças. Viviane, Roberto disse, sua voz fria como gelo. Não me lembro de ter te convidado. Oh, Roberto, não seja assim. Viviane riu, um som agudo que fez Isabela se encolher contra o peito do pai. Estou aqui porque ouvi os rumores mais estranhos na cidade. Algo sobre você ter contratado uma babá, residente. Ela caminhou pela cozinha como se fosse dona do lugar, seus dedos percorrendo a bancada de granito onde os biscoitos ainda esfriavam. E descobri que os rumores são verdade, que... Interessante. Papai, quem é essa senhora? Isabela sussurrou no ouvido de Roberto, sua vozinha carregada de apreensão. Uma pessoa que estava saindo, Roberto respondeu, sem tirar os olhos de Viviane. Saindo? Viviane riu novamente, desta vez com menos doçura e mais veneno. Roberto, querido, vim aqui porque estou preocupada com você, com Isabela.
deixar estranhos morarem em sua casa, misturar-se com pessoas de origens questionáveis. O olhar dela se fixou em Elisa novamente, percorrendo o vestido novo com desdém óbvio. Diga-me, querida, dirigiu-se diretamente a Elisa. De onde você veio? Qual sua formação? Referências? Elisa é perfeitamente qualificada. Roberto interrompeu sua voz cortante. Tenho certeza que é. Viviane replicou, sua voz gotejando sarcasmo. Mas, Roberto, seja realista. Olhe para ela. Olhe para este arranjo. Você realmente acha apropriado ter essa mulher vivendo em sua casa, criando expectativas inadequadas em Isabela? Miguel, que havia permanecido quieto no balcão, escorregou para baixo e correu para a mãe, agarrando-se à sua saia. Elisa passou uma mão protetora pelos cabelos do filho, seu próprio coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Que expectativas inadequadas? Roberto perguntou, sua voz perigosamente baixa. Viviane sorriu, um sorriso afiado como uma lâmina. Roberto, querido, você não vê? Ela obviamente tem planos. Uma mulher jovem, solteira, com uma criança para sustentar, ela viu sua vulnerabilidade, sua solidão e aproveitou a oportunidade. Pare, Roberto disse, colocando Isabela no chão e dando um passo em direção a Viviane. Pare agora. Não vou parar, Viviane replicou, sua máscara de civilidade finalmente caindo. Alguém precisa te fazer enxergar a realidade. Esta mulher não pertence ao seu mundo, Roberto. Olhe para ela. Ela provavelmente nem ensino superior tem. Eu tenho, Elisa disse baixinho, sua voz trêmula, mas firme. Pedagogia. Terminei no ano passado, estudando à noite enquanto trabalhava de dia. Viviane riu, um som cruel que ecoou pela cozinha. Pedagogia? Em que universidade? Uma particular de 5ª categoria, e aposto. Roberto, isso é patético. Você se apaixonou por uma empregadinha com diploma de papel? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Elisa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, cada palavra de Viviane ecoando em sua mente como um martelo. Miguel começou a chorar baixinho, assustado com o tom agressivo da mulher. Isso é patético, Roberto. Viviane continuou, sua voz crescendo em volume e veneno. Se apaixonou por uma empregadinha, por uma mulher que nem ao menos sabe usar um garfo direito em um jantar formal? Roberto caminhou lentamente em direção a Viviane, seus passos medidos e deliberados. Quando parou diante dela, sua altura e presença preencheram o espaço, fazendo-a dar um passo atrás involuntariamente. Você quer saber o que é patético, Viviane? Roberto perguntou, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez todos na sala se calarem. Patético é uma mulher que mede o valor humano pela marca das roupas que vestem. Patético é alguém que entra na minha casa sem convite para insultar uma convidada. Ele se virou ligeiramente para incluir Elisa em seu campo de visão, sem nunca deixar de encarar Viviane. Esta empregadinha salvou minha filha do desespero. Trouxe risadas de volta para esta casa. Ensinou-me o que significa verdadeira gentileza. Roberto, Viviane tentou interromper, mas ele continuou implacavelmente. E se isso significa que me apaixonei por ela, então sim, Viviane, me apaixonei pela empregadinha e sou o homem mais sortudo do mundo por isso. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Elisa sentiu o mundo parar ao redor dela, as palavras de Roberto ecoando em sua mente como uma sinfonia impossível. Ele havia dito que se apaixonara por ela, na frente de sua ex-noiva, na frente das crianças, na frente de todos. Viviane estava lívida, suas bochechas vermelhas contrastando com o branco de seu conjunto. Você vai se arrepender disso, Roberto Navarro, cuspiu ela. Quando descobrir quem ela realmente é, quando a novidade passar, você vai se arrepender. A única coisa de que me arrependo, Roberto respondeu calmamente, é de ter perdido 2 anos da minha vida com alguém incapaz de reconhecer valor verdadeiro.
Viviane o encarou por mais alguns segundos. Depois se virou nos saltos e saiu da cozinha, seus passos ecoando pelo corredor como tiros de metralhadora até o som da porta principal bater com força. Roberto se virou para Elisa, que permanecia imóvel onde estava, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Miguel e Isabela observavam em silêncio, ainda processando a intensidade do que haviam presenciado. Elisa, Roberto disse suavemente, caminhando em direção a ela. Você disse que se apaixonou por mim. Ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Disse, Roberto confirmou parando diante dela. E era verdade, cada palavra. Elisa olhou para ele através das lágrimas, vendo não o milionário poderoso ou o empregador generoso, mas simplesmente Roberto, o homem que havia defendido sua honra, que havia escolhido ela sobre seu passado, que havia declarado seus sentimentos na frente da pessoa que mais poderia julgá-lo por isso. Roberto, ela sussurrou, e naquele nome havia anos de solidão, gratidão, esperança e algo novo e assustador que começava a florescer em seu peito. Eu também, disse ela finalmente, as palavras saindo como uma confissão preciosa. Eu também me apaixonei. O fim de tarde dourado pintava o céu em tons de âmbar e rosa, quando Roberto propôs o passeio no Parque Central da cidade. 2 semanas haviam se passado desde o confronto com Viviane, e uma nova normalidade havia se instalado na mansão. Uma normalidade carregada de olhares furtivos, sorrisos compartilhados e uma tensão elétrica que crescia a cada dia entre Roberto e Elisa. Papai, posso levar minha pipa nova? Perguntou Isabela, saltitando pela sala de estar com uma pipa colorida em formato de borboleta que Roberto havia comprado na véspera. Seus cabelos castanhos balançavam soltos sobre os ombros e ela usava um vestido amarelo que a fazia parecer um pequeno raio de sol. Claro, princesa, Roberto respondeu, ajeitando a camisa polo azul marinho que escolhera para a ocasião. Miguel, você quer levar sua bola nova? Miguel acenou entusiasticamente, segurando uma bola de futebol que era quase do tamanho de seu tronco. O menino havia crescido visivelmente nas últimas semanas. Não apenas fisicamente, alimentado pela comida farta e nutritiva da mansão, mas em confiança e alegria. Seus olhos castanhos brilhavam com uma vivacidade que fazia o coração de Elisa transbordar de gratidão. Elisa apareceu no topo da escada, descendo lentamente os degraus de mármore com uma graça natural que fez Roberto perder o fôlego momentaneamente. Ela usava um vestido de verão em tons de lavanda que fluía suavemente ao redor de suas pernas, e seus cabelos estavam soltos, formando ondas douradas que capturavam a luz que entrava pelas janelas altas. Um perfume sutil de jasmim a envolvia, misturando-se com o aroma natural de sua pele. Desculpe a demora, disse ela, suas bochechas ligeiramente coradas. Tive que encontrar os tênis do Miguel. Ele os escondeu embaixo da cama. Não queria sair do quarto, Miguel explicou com a honestidade típica de uma criança. Os dinossauros iam sentir saudade. Roberto riu, um som rico e genuíno que ecoou pela sala. Bem, temos que voltar antes do anoitecer para você contar para eles sobre nossa aventura. O carro de Roberto, um SUV elegante, mas família-friendly que ele havia comprado especificamente para acomodar as crianças, deslizou suavemente pelas ruas arborizadas da cidade. Elisa observava pela janela as casas luxuosas, dando lugar a edifícios comerciais e depois ao verde exuberante do Parque Central, enquanto Roberto dirigia com uma mão no volante e ocasionalmente olhava para ela pelo espelho retrovisor. O parque estava repleto de famílias, aproveitando o final de tarde perfeito. Crianças corriam entre as árvores centenárias. Casais caminhavam de mãos dadas pelos caminhos pavimentados, e o aroma de pipoca e algodão doce dos vendedores ambulantes flutuava no ar morno. Tia Elisa, vem empinar pipa comigo,
Isabela gritou assim que saíram do carro, já correndo em direção a uma área gramada onde outras crianças brincavam. Vá! Roberto disse suavemente para Elisa, tocando levemente seu braço. Eu fico de olho no Miguel com a bola. Elisa correu atrás de Isabela, seu vestido esvoaçando ao vento, e Roberto se pegou, observando a graciosidade de seus movimentos. A maneira como ela se ajoelhava no gramado para ajudar a menina com a pipa. O som cristalino de sua risada, misturando-se com a de Isabela quando finalmente conseguiram fazer a borboleta colorida voar alto no céu azul. Miguel apareceu ao lado de Roberto, oferecendo a bola. Tio Roberto, vamos jogar? Por uma hora, eles brincaram como uma família normal. Roberto chutava a bola suavemente para Miguel, que a chutava de volta com toda a força de suas perninhas curtas. Elisa e Isabela corriam pelo gramado, perseguindo a pipa quando o vento a levava longe demais. Outros pais no parque os observavam com sorrisos aprovadores, claramente vendo uma família feliz, desfrutando de um domingo perfeito. Quando o sol começou a se inclinar mais baixo no horizonte, tingindo tudo com uma luz dourada mágica, Roberto chamou as crianças para um lanche. Eles se sentaram em um banco de madeira sob uma árvore centenária, compartilhando sanduíches e suco que Elisa havia preparado cuidadosamente em uma cesta de vime. Posso ir no parquinho? Miguel perguntou após terminar seu sanduíche, apontando para uma área com balanços e escorregadores a poucos metros de distância. Eu vou com ele, Isabela ofereceu pegando a mão do menino. Conheço todos os brinquedos mais legais. Roberto e Elisa observaram as duas crianças correrem em direção aos brinquedos, deixando-os sozinhos pela primeira vez desde o confronto com Viviane. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregado de uma energia que fazia o ar parecer mais denso, mais eletrizado. Eles se dão tão bem, Elisa comentou, observando Miguel e Isabela subirem juntos no escorregador. É como se fossem irmãos de verdade. Oh, talvez sejam, Roberto disse baixinho, suas palavras carregadas de um significado que fez o coração de Elisa acelerar. Ela se virou para olhá-lo, encontrando seus olhos escuros fixos no rosto dela, com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. Roberto, Elisa, ele disse, sua voz rouca, preciso te dizer algo. Algo que não consegui dizer desde aquela tarde na cozinha. Ele se virou no banco para encará-la completamente, pegando suas mãos nas dele. A pele dele era quente e ligeiramente áspera, as mãos de um homem que havia trabalhado para construir seu império, mas que também sabiam ser gentis. Quando disse para Viviane que me apaixonei por você, não foi uma declaração impulsiva para irritá-la. Começou ele, seus polegares traçando círculos suaves nas costas das mãos de Elisa. Foi a verdade mais pura que já saiu da minha boca. Elisa sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Roberto, deixe-me terminar, ele disse suavemente. Você trouxe luz de volta para nossa casa. Trouxe risadas, trouxe calor, trouxe vida. Isabela sorri todos os dias agora. Eu sorrio todos os dias agora. E não é apenas porque você é uma babá maravilhosa. Ele levantou uma das mãos para tocar suavemente o rosto dela, seu polegar traçando a linha de sua bochecha. É porque você é você, gentil, forte, corajosa. Você enfrenta o mundo todos os dias com uma graça que me deixa sem fôlego. Eu não sou corajosa, Elisa sussurrou, sua voz trêmula. Tenho medo de tudo isso, medo de que seja bom demais para ser verdade. Olhe para mim, Roberto disse, inclinando-se ligeiramente para mais perto. O aroma de sua colônia se misturava com o cheiro de grama e flores do parque, criando uma combinação embriagante. O que você vê? Elisa estudou seu rosto. A linha forte da mandíbula, os olhos escuros que sempre pareciam ver através de suas defesas. A boca que sorria mais nas últimas semanas do que provavelmente havia sorrido nos últimos 3 anos.
Vejo um homem que mudou minha vida, disse ela honestamente. Um homem que me fez acreditar que posso ser mais do que sempre pensei. Então acredite nisso, Roberto murmurou, aproximando-se ainda mais. Acredite em nós. O mundo ao redor deles pareceu desacelerar. O som das crianças brincando se transformou em um murmúrio distante, o cheiro das flores do parque se intensificou e a luz dourada do fim de tarde os envolveu como um véu mágico. Roberto inclinou sua cabeça lentamente, dando a Elisa tempo para se afastar se quisesse, mas ela não queria. Em vez disso, ela fechou os olhos e inclinou sua cabeça em direção à dele, seus lábios se encontrando em um beijo que foi simultaneamente suave e eletrificante. O beijo começou terno, hesitante, como se ambos estivessem testando as águas de um território inexplorado. Mas quando Elisa suspirou suavemente contra os lábios dele, Roberto aprofundou o beijo, suas mãos enquadrando o rosto dela enquanto ela levava as mãos ao peito dele, sentindo-o bater acelerado de seu coração através da camisa. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Roberto apoiou sua testa contra a dela, seus olhos fechados, como se estivesse saboreando o momento. Eu estava esperando por isso há semanas, ele confessou, sua voz rouca. Eu também, Elisa sussurrou de volta, suas bochechas coradas e seus lábios ainda formigando da sensação do beijo. Mamãe! A voz de Miguel cortou um momento íntimo como uma faca. Mamãe, olha! Consegui descer de cabeça para baixo! Eles se separaram rapidamente, mas não antes de trocar um sorriso cúmplice que prometia que aquele era apenas o começo. Roberto se levantou e estendeu a mão para Elisa, ajudando-a a se levantar do banco. Miguel correu em direção a eles, seguido de perto por Isabela, ambos com as bochechas coradas de tanto brincar. O menino parou abruptamente quando viu os dois adultos de mãos dadas, seus olhos pequenos se arregalando com compreensão infantil. Mamãe, disse ele, uma expressão séria e solene tomando conta de seu rosto pequeno. O tio Roberto é seu príncipe? Elisa sentiu seu coração parar por um momento, olhando para Roberto, que sorria com uma ternura que a fez derreter. Por que você pergunta isso, meu amor? Porque você está parecendo com as princesas dos filmes da Isabela, Miguel explicou com a lógica simples de uma criança. Toda brilhante e feliz. E os príncipes sempre fazem as princesas ficarem assim. Roberto se ajoelhou na altura de Miguel, suas mãos grandes descansando suavemente nos ombros pequenos do menino. Se sua mamãe quiser ter um príncipe, disse ele solenemente, eu ficaria muito honrado em ser escolhido para o cargo. Miguel considerou isso por um momento, depois assentiu decisivamente. Está bem. Mas você tem que ser um príncipe muito bom, porque ela é a melhor princesa do mundo inteiro. E prometo ser o melhor príncipe que conseguir, Roberto respondeu, estendendo a mão para Miguel apertar, como se estivessem fazendo um acordo solene. Isabela aplaudiu as mãos, saltitando de alegria. Isso significa que a tia Elisa vai ser minha nova mamãe? O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. Elisa olhou para Roberto, que se levantou lentamente, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Significa, disse Roberto, sua voz clara e firme, que vamos descobrir juntos o que o futuro nos reserva, como uma família. Enquanto caminhavam de volta para o carro, as duas crianças correndo à frente e falando animadamente sobre pipas e escorregadores, Roberto segurou a mão de Elisa firmemente, seus dedos entrelaçados como uma promessa silenciosa. E Elisa, pela primeira vez em sua vida, permitiu-se acreditar completamente na possibilidade de um final feliz. O domingo chegou envolvido em uma névoa dourada que prometia um dia perfeito. Roberto havia acordado mais cedo que o habitual, observando pela janela de seu quarto
o jardim onde jardineiros já trabalhavam, preparando arranjos especiais para o almoço dominical que havia se tornado tradição na mansão. Mas hoje seria diferente. Hoje ele faria a declaração que mudaria suas vidas para sempre. O aroma de café recém-moído e pães caseiros subia das cozinhas, misturando-se com o perfume de rosas brancas que Augusto havia arranjado em vasos de cristal espalhados pela casa. Era o tipo de manhã que Helena costumava adorar, quando a mansão se enchia de vida e risadas. E agora, 3 anos depois, Roberto finalmente havia encontrado uma maneira de honrar a memória dela, enchendo a casa de amor novamente. Elisa estava na varanda dos fundos, ajudando Isabela e Miguel a arranjar guardanapos de linho em padrões intrincados sobre a mesa de mogno que acomodaria facilmente 20 pessoas. Ela usava um vestido de seda azul celeste que Roberto havia escolhido pessoalmente, alegando que a cor realçava seus olhos. Seus cabelos estavam presos em um coque elegante, mas descontraído, com algumas mechas soltas emoldurando seu rosto rosado pela manhã fresca. Tia Elisa, por que o papai convidou tanta gente hoje? Perguntou Isabela, dobrando cuidadosamente cada guardanapo como Elisa havia ensinado. Normalmente é só a gente. Elisa pausou por um momento, suas mãos acariciando a superfície lisa da mesa. Ela sabia que Roberto havia convidado não apenas os funcionários da casa e suas famílias, mas também alguns vizinhos e conhecidos, pessoas que haviam presenciado sua humilhação semanas antes. A ideia a deixava nervosa e eufórica ao mesmo tempo. Às vezes, disse ela suavemente, as pessoas precisam reunir coragem para dizer coisas importantes, e é mais fácil quando todos que você ama estão por perto. Miguel apareceu correndo da cozinha, carregando uma bandeja pequena com copinhos de suco. Mamãe, o tio Roberto está no escritório falando sozinho. Ele está ensaiando alguma coisa? O coração de Elisa deu um salto. Roberto havia estado mais nervoso que o normal durante toda a semana, perdido em pensamentos e sorrindo para si mesmo quando pensava que ninguém estava olhando. Ela suspeitava do que poderia estar por vir, mas não ousava alimentar esperanças muito altas. Provavelmente está apenas organizando os pensamentos, meu amor, respondeu ela, alisando os cabelos escuros de Miguel. Que tal você e a Isabela irem ver se o seu João precisa de ajuda com as cadeiras? As crianças correram alegremente, deixando Elisa sozinha na varanda. Ela fechou os olhos e respirou profundamente, tentando acalmar os nervos que dançavam em seu estômago como borboletas agitadas. O aroma de jasmim do jardim se misturava com o cheiro de comida caseira, criando uma atmosfera de lar que ainda a surpreendia todos os dias. Nervosa? A voz profunda de Roberto a fez abrir os olhos. Ele estava parado na entrada da varanda, impecável, em uma camisa social branca e calças de alfaiataria azul marinho. Mas eram seus olhos que prendiam a atenção dela. Brilhavam com uma mistura de determinação e ternura que fazia seu coração acelerar. Um pouco, admitiu ela, caminhando em direção a ele. Roberto, por que convidou tanta gente? O que está planejando? Ele sorriu, aquele sorriso lento e devastador que aparecia nos momentos mais importantes. Paciência, meu amor. Logo você saberá. O termo carinhoso enviou ondas de calor através do corpo de Elisa. Mesmo após semanas de convivência íntima, de beijos roubados no jardim e abraços apertados antes de dormir, ela ainda se derretia quando ele a chamava assim. Por volta do meio-dia, os convidados começaram a chegar. Augusto e sua esposa Maria foram os primeiros, seguidos pelos outros funcionários da casa e suas famílias. Depois vieram os vizinhos, algumas das mesmas pessoas que haviam observado sua humilhação inicial com curiosidade mórbida. Elisa cumprimentou cada pessoa com a graça natural que havia desenvolvido nas últimas semanas.
mas sentia o peso dos olhares curiosos. Alguns sussurravam entre si, claramente intrigados, com sua presença como anfitriã oficial ao lado de Roberto. Elisa, querida, disse Dona Carmen, uma vizinha de 70 anos conhecida por sua língua afiada. Que transformação impressionante! Roberto parece um homem completamente diferente desde que você chegou. Ele é um homem maravilhoso, Elisa respondeu diplomaticamente, servindo um copo de champanhe para a senhora. Só precisava de um pouco mais de vida na casa. E você trouxe vida mesmo, Dona Carmen continuou, seus olhos pequenos brilhando com curiosidade maliciosa. Junto com seu filhinho lindo. Deve ser uma situação interessante. Antes que Elisa pudesse responder, Roberto apareceu ao lado dela, sua mão encontrando automaticamente a curva de suas costas em um gesto possessivo e protetor. Dona Carmen, disse ele educadamente, que bom vê-la. Espero que esteja aproveitando o almoço. A mulher idosa sorriu, mas Elisa podia ver as engrenagens girando em sua mente. Roberto Navarro raramente demonstrava afeto público, e aquele simples toque nas costas dela não passaria despercebido pelos olhos atentos da vizinhança. O almoço transcorreu em uma atmosfera festiva. Conversas animadas ecoavam pela varanda, crianças corriam pelo jardim e o som de risadas se misturava com o tintinar de talheres contra a porcelana fina. Roberto se movia entre os convidados como um anfitrião consumado, mas Elisa notou que seus olhos sempre voltavam para ela, como se estivesse se certificando de que ainda estava ali, de que aquilo tudo não era um sonho. Miguel e Isabela haviam se tornado o centro das atenções das outras crianças presentes, mostrando orgulhosamente o jardim e contando sobre suas aventuras na mansão. Ver seu filho tão feliz e integrado fazia o coração de Elisa transbordar de gratidão. Quando as sobremesas foram servidas, tortas caseiras que ela havia preparado com a ajuda da cozinheira, Roberto se levantou de sua cadeira na cabeceira da mesa. O murmúrio das conversas gradualmente diminuiu até que um silêncio expectante tomou conta da varanda. Amigos, começou Roberto, sua voz clara e firme ecoando pelo espaço. Obrigado por estarem aqui hoje. Esta casa não via uma reunião como esta há muito tempo. Ele pausou, seus olhos encontrando os de Elisa do outro lado da mesa. Ela sentiu como se o mundo tivesse parado de girar, como se todos os ruídos tivessem se calado exceto pela batida acelerada de seu próprio coração. Muitos de vocês conheceram minha falecida esposa, Helena, continuou Roberto, sua voz se tornando mais suave. Ela sempre dizia que uma casa só se torna um lar quando é preenchida de amor. Após sua partida, esta casa se tornou apenas um lugar onde eu existia, não vivia. Elisa sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Ela podia ver a emoção no rosto de Roberto, a vulnerabilidade que ele raramente mostrava para o mundo. Mas isso mudou, disse ele, caminhando lentamente ao redor da mesa em direção a ela. Há algumas semanas, uma mulher extraordinária entrou em nossas vidas, não apenas como funcionária, mas como salvação. Murmúrios baixos percorreram os convidados. Elisa sentia todas as atenções focadas nela, mas só conseguia olhar para Roberto, que agora parava ao lado de sua cadeira. Esta é Elisa Santos, declarou Roberto, sua mão encontrando o ombro dela. A babá que vocês desprezaram. A mulher que alguns de vocês julgaram por suas roupas simples e origem humilde. O silêncio era ensurdecedor agora. Dona Carmen estava visivelmente desconfortável e outros convidados evitavam o olhar direto de Roberto. Mas eu os convido a olharem ao redor, continuou Roberto, sua voz ganhando força. Vejam as risadas das crianças. Vejam a alegria que voltou a esta casa. Vejam como Isabela sorri todos os dias desde que Elisa chegou. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira de Elisa, fazendo vários convidados ofegarem de surpresa. Esta mulher não apenas cuidou de minha filha,
Ela trouxe minha família de volta à vida. Ela me ensinou o que significa amar novamente. Roberto pegou as mãos de Elisa nas dele, seus olhos escuros brilhando com lágrimas não derramadas. Elisa Santos, você aceita ser minha namorada oficialmente e, se Deus quiser, em breve, minha esposa. O mundo pareceu explodir em um caos silencioso. Elisa sentia como se estivesse flutuando, como se aquele momento fosse um sonho lúcido, do qual ela não queria acordar. As lágrimas escorriam livremente por suas bochechas, enquanto ela olhava para o homem ajoelhado diante dela. O homem que havia escolhido declará-la publicamente, desafiando qualquer julgamento social. Sim, sussurrou ela, sua voz quase inaudível. Depois mais alto para que todos pudessem ouvir. Sim, Roberto. Aceito. A varanda explodiu em aplausos, mas não foram os aplausos educados que Elisa esperava. Foram palmas genuínas, entusiasmadas, vindas principalmente dos funcionários da casa que haviam testemunhado a transformação de ambos nas últimas semanas. Miguel correu até eles, seus bracinhos se envolvendo ao redor das pernas de Roberto. Agora você é meu papai de verdade? Roberto se levantou, pegando o menino no colo enquanto mantinha a outra mão entrelaçada com a de Elisa. Se você quiser, campeão, se sua mamãe deixar. Isabela apareceu do outro lado, agarrando-se à saia de Elisa. E agora a tia Elisa é minha mamãe. Enquanto os cumprimentos e abraços se sucediam, Elisa se permitiu finalmente acreditar no impossível. Ali, cercada por uma família que havia escolhido e por um homem que a amava não apesar de suas origens, mas incluindo cada parte dela, ela compreendeu que Cinderela não era apenas um conto de fadas. Às vezes, príncipes de verdade reconhecem princesas verdadeiras, não pela roupa que vestem ou pelo sangue que carregam, mas pela luz que irradiam e pelo amor que são capazes de dar. E naquele domingo dourado, diante de todos que importavam, Elisa Santos finalmente foi vista, ouvida e amada exatamente como era e como sempre mereceu ser.